No primeiro domingo depois da Páscoa, o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, narra mais uma aparição de Jesus. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, ficarão retidos." Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Esta é uma passagem que ficou muito conhecida pela figura de Tomé. Ele é muito lembrado sempre que alguém não acredita em algo e diz: "Só acredito vendo. Não adianta ficar me contando que eu não vou acreditar." Tomé estava ausente naquele dia da celebração. E Jesus apareceu. E quando os discípulos contaram, ele disse: "Não." Se fosse hoje, ele diria assim: "Não, vocês estão de brincadeira. É capaz que o homem apareceu. Eu só vou acreditar se eu colocar o dedo lá onde ele foi pregado, lá no lado onde a lança atravessou. Senão, não vem com história que eu não vou acreditar." Na próxima celebração, Tomé estava junto e Jesus aparece. E aí, dá uma criticada em Tomé. "Coloca a mão aqui, Tomé, onde eu fui crucificado." E Tomé se arrepende e diz: "Meu Senhor e meu Deus." E aí Jesus chama a atenção dele. Só acreditou porque viu? Felizes aqueles que, mesmo não vendo, acreditam. A gente tem uma tentação de achar que nós somos melhores que Tomé, que nós não estávamos lá quando Jesus esteve fisicamente no planeta e que nós somos melhores que ele, então, porque acreditamos. Mas tem outra passagem que Jesus mesmo diz: "Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que estão fazendo." Portanto, nós estamos vendo ele em cada irmão, em cada pessoa, em cada ser humano que convive conosco. Tem uma passagem de uma música, de um hino, do padre André Luna, que a gente cantava muito na adolescência, que diz mais ou menos assim: "Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes, para chegar depressa à igreja." O padre André Luna faz uma crítica sutil àqueles que saem correndo para chegar ao culto, à missa, à celebração, e às vezes deixam alguém que precisa de apoio, precisa de ajuda. Esta é uma contradição, muitas vezes, de nós cristãos. Claro que é importante a celebração, é importante o culto, é importante a oração em comunidade para renovar a espiritualidade, para a gente compartilhar a nossa fé. Mas, antes de tudo, está aquele que precisa da nossa mão estendida. Portanto, nós vemos Jesus ressuscitado
todos os dias e muitas vezes o ignoramos e não nos damos conta o quanto as pessoas precisam do nosso apoio, do nosso carinho e do nosso afeto. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.